Boa noite, gente. O violão tá um pouco alto em mim, tá parecendo um cavaquinho, não tá? Meu momento de pagode. Antes de falar qualquer coisa, eu queria cantar uma música que eu acredito que todos vocês conhecem e tem uma letra de uma profundidade. Eu queria que... Eu tô falando por esse ainda, que tem um outro aqui, que esse aqui tá chique demais, rapaz. Eu queria que você prestasse atenção nessa letra e adorasse ao Senhor, compreendendo aquilo que você vai cantar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Cante ao Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Cruz pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em seu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Agora com esse aqui, rapaz, isso está muito chique. Eu estou gostando disso aqui, cara. Gente, é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Eu conheço a PIB de Brasilândia há um tempo. Desde antes de eu entrar ao seminário, eu vim aqui com a... Obrigado, gente. Vim aqui com a banda Mob, uma banda que eu tinha há um tempo. E era muito gostoso, era um lugar onde a gente vinha na certeza de que ia rolar a comunhão. Eu vinha muito à vontade, me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao Fabiano, à igreja, pelo convite. E por que eu cantei essa música, gente? Porque é isso que vai nortear a nossa conversa hoje. O cristão, ele precisa ter um desejo, que é o desejo de estar ao lado de Deus. Acontece que alguém vem ensinando, e alguns vêm ensinando, que a gente precisa mais do que estar ao lado de Deus. De tal maneira que a gente às vezes pensa que o despertamento é conseguir algo de Deus, é alcançar algo em Deus. A maior bênção na vida de um cristão, e o cristão precisa entender isso, é estar ao lado de Deus. Quando a palavra de Deus fala de Enoque, não fala nada sobre Enoque, fala Enoque andou com Deus. Gente, isso é uma característica fundamental, isso é algo que não pode ser desprezado. Andar com Deus. Isso é despertamento. Wake. Andar com Deus.
uma juventude que caminha com Jesus. Bom, galera, existe um ditado popular que diz: rapaz, eu nunca me dou bem com tecnologia. Aí, benção. O que os olhos não veem, é até ruim de falar, não é? Que é um ditado que normalmente é usado para maldade. O contexto é o seguinte: o cara quer fazer alguma coisa, quer trair, quer enganar, quer fazer alguma coisa, e esse ditado surge: o que os olhos não veem, o coração não sente. A menina quer enganar, quer fazer alguma coisa, e esse ditado surge: o que os olhos não veem, o coração não sente. Só que hoje eu quero pensar esse ditado de uma outra forma. Eu não quero pensar nesse contexto, eu não quero pensar dessa maneira. Eu quero pensar o seguinte: muitas coisas o meu coração tem deixado de sentir porque os meus olhos não veem. Porque os meus olhos não veem, muitas coisas eu tenho deixado de sentir. Tira desse contexto de mentira, de traição, e pensa na quantidade de coisa que você deixa de ver ao longo da sua vida, porque deixa de sentir, simplesmente porque os seus olhos não veem mais. Você quer ver uma coisa clássica? Nego anda tão seco atrás de milagre. Qual o dia que você ora com mais gratidão pela sua saúde? Quando a gente tem uma dorzinha, quando a gente está sentindo alguma coisa, quando a gente está com febre, e aí a gente olha e fala: meu Deus do céu, como é bom acordar e não ter nada. Acordei, estou bem. Acordei, estou tranquilão, vou tomar um banho e vou sair para o trabalho. A gente só lembra disso quando está doente, porque parece que a gente anda tão seco por milagre, que o nosso coração tem deixado de sentir coisas preciosas, simplesmente porque os meus olhos não veem mais algumas coisas. O que eu quero dizer para vocês, para a gente começar essa reflexão, é que quando os nossos olhos deixam de ver algumas coisas, a gente perde algumas belezas da vida que se escondem em coisas singelas. Outra mentira que contam para a gente é que a beleza da vida se esconde em coisa grande. E a gente acaba acreditando que é a mansão que vai fazer alguém feliz. Quando, na verdade, as coisas boas da vida precisam de um olhar atento. É preciso que os meus olhos vejam para que o meu coração sinta. Eu moro com a minha avó tem 90 anos, gente. Eu vou falar mais uma vez, se você não entendeu o meu drama. A minha avó é desse tamanho mais ou menos, só que cada ano ela vai ficando um pouquinho menor. A minha avó tem 90 anos. 90 anos. A pessoa é um pouco metódica, e ela tem todo o direito de ser metódica, porque ela tem 90 anos. Eu que tenho que me adaptar a ela. E eu tenho como missão fazer alguns passeios com ela, e é a coisa mais engraçada do mundo. A gente foi ao Jardim Botânico, e nesse dia, além de aumentar a minha paciência, porque foi muito engraçado, eu aprendi muito de Deus, cara. O Jardim Botânico é cheio de árvore, tem árvore para tudo quanto é lado, árvore de tudo quanto é jeito. E eu, jovem, assim como a maioria de vocês faria, ia passando assim: essa aqui é legal, hein? Essa aqui é bonita também. Aí veio minha avó parou em uma e ficou: que árvore bonita, meu filho. Falei: é bonita, né, avó? Tem um monte ali, essa aqui também é parecida com ela. Não, mas essa aqui é bonita. Ela empacou em uma e ficou. E passa um minuto. Falei: vó, tem muita coisa legal pra gente. Vamos, vó. Vamos. Mas essa aqui é tão bonita. Vamos, vó. É bonita realmente, mas, né? Tronco, né? Tronco, folha. Tem bastante aqui, tem uma variedade grande aqui. Não, mas essa aqui, ela encantou com uma, eu não sei porquê. Mas a atenção que ela prestou àquela árvore permitiu que ela visse beleza. Beleza que eu, por ser desatento, por estar desatento, não mais percebi. E daí me faz parar para pensar que eu preciso reaprender a enxergar a vida. Para eu viver um despertamento cristão, eu preciso reaprender a enxergar a vida. O que eu estou querendo dizer para você? A gente precisa aprender a abrir os olhos para coisas que a gente não vê mais. É maravilhoso você ver o salmista, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Para pensar nisso aqui. O salmista adquiriu com a vida uma sensibilidade a ponto de olhar para o céu e perceber Deus. De olhar para um dia saindo, o anoitecer, e ele percebe Deus na vida. E o nome disso é maturidade cristã. É quando você não vê Deus só na Bíblia, não. Você vê Deus além da Bíblia.
Além da Bíblia, você vê Deus nas suas amizades, na vida. É preciso reaprender a enxergar. Eu preciso reaprender a enxergar. Abra sua Bíblia em Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Atos 20, a gente vai ler o versículo 7, vai dar um salto para ler o versículo 11. Acompanha aí. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu, versículo 11. Falou muito tempo ainda, até de manhã, e depois foi embora. Esse texto, galera, fala de um homem chamado Eutico. Paulo estava de viagem, ele viajaria no dia seguinte. Paulo foi um missionário num tempo muito difícil, onde a igreja sofria perseguição, e ao mesmo tempo ele precisava sair para anunciar o evangelho em outros lugares. Os estudiosos dizem que o tempo máximo que Paulo ficou de forma consecutiva em uma igreja só foi de 18 meses. Ele não ficava muito tempo, ele saía, fundava outras igrejas, fugindo de perseguições, espalhando o evangelho, e Paulo estava prestes a fazer mais uma viagem. Antes dessa viagem, ele fez essa reunião, que acabou virando uma vigília. Ele começou a falar e falou até meia-noite, e falou até de manhã, e a Bíblia diz de um homem chamado Eutico. Esse homem estava sentado à janela, e enquanto Paulo falava, o que cá para nós deve ser cansativo demais ouvir alguém de 7 até o amanhecer do dia seguinte. Pensa numa vigília, só que pensa sem música, só um cara falando. E não tem stand-up não, é uma fala de instrução. Eutico sentiu sono, dormiu, e a palavra diz que ele caiu da janela onde ele estava, e depois ele voltou à vida quando Paulo desceu, e ali orou com ele. Eutico dormiu enquanto Paulo falava, e eu quero separar um ponto para conversar com você, para aprender a enxergar a vida de um outro jeito. Não feche os olhos para a instrução de sabedoria. É uma marca da nossa juventude, quem diz isso são os sociólogos, são estudiosos. A primeira marca dentre as marcas da nossa juventude, é a busca por entretenimento. Para pensar, a gente só quer o que é engraçado, cara. De tal maneira que se o pastor não conta muita piada, só Bíblia, né? Chata a pregação, só Bíblia, né? E eu acho fascinante o cara que brinca. Eu tenho um amigo pastor que você ouve o cara falar por 1 hora e você fica assim. É maneiro demais, mas não é o central. Não é o central. A nossa juventude procura muito entretenimento. Eu preciso estar o tempo todo entretido. O cara tem que se desdobrar para fazer graça, para de alguma forma me prender. Uma segunda característica é a busca por um conhecimento imediato. O que isso quer dizer? A gente quer saber só o suficiente para resolver aquele problema e acabou. Não vem com muita explicação, não. É prático. É um pragmatismo. Isso é característica da nossa juventude. O que aconteceu? Paulo estava dando uma palavra que provavelmente, gente, não era nem sequer uma profunda instrução espiritual, não. Paulo estava saindo daquela igreja, indo para outro local, e estava dando instruções práticas sobre como uma igreja recém-formada deveria proceder, como que ela devia agir. Isso é cansativo demais. Vira à noite recebendo instrução, para você ver como cansa. E essa é a mentalidade que a gente tem. Às vezes, gente, instrução cansa demais. Às vezes, investir tempo na leitura da palavra cansa demais. Mas para redescobrir uma caminhada com Cristo, é fundamental que nós abramos os nossos olhos para as instruções de sabedoria. Quanta gente sábia, falando em nome de Deus, tem ministrado a tua vida. Só que às vezes os nossos olhos estão muito abertos para outras coisas, que não essas. Para viver um despertamento com Deus, é preciso entender que às vezes o discurso pode ser chato, mas traz conteúdo de vida. A palavra de Paulo ali era cansativa. Eu não venho aqui para dizer que Paulo estava fazendo stand-up lá, não estava.
mas o conteúdo do que ele estava falando era fundamental para a existência daquela igreja. A palavra diz que Eutico caiu, morreu e depois ressuscitou. Mas ao que não presta atenção nas instruções de sabedoria, nas instruções dos homens de Deus, das pessoas de Deus, existe algo pior do que cair e morrer, porque pior do que morrer é passar pela vida sem nunca ter vivido. Pior do que cair e morrer é viver a vida inteira. Tem uma música do Titãs que retrata isso, o Epitáfio. Devia ter, eu devia ter amado mais. Imagina no fim da vida você olhar para trás e falar, eu devia ter feito tudo diferente. Perde-se a vida quando a gente não ouve as palavras de pessoas sábias que Deus levanta. Paulo estava falando ao povo, e era preciso que, embora a palavra fosse cansativa, que eles estivessem com o coração aberto para aquilo. Segunda coisa que eu queria conversar com vocês, tão importante quanto abrir os olhos para ver o que é correto, é fechar os olhos para aquilo que é um convite à tolice. Tão importante quanto enxergar o que é bom, é se recusar a ficar olhando aquilo que é errado. Mateus 6, 22, abre aí comigo. Mateus 6, 22. Às vezes a gente não dá a devida importância aos nossos olhares, ao que a gente olha, a forma como a gente olha. Quem está falando isso aqui, Mateus 6, 22, é Jesus, no Sermão do Monte, instruindo. E Jesus diz o seguinte, a partir do 22, os olhos são como uma lâmpada para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Esse texto, galera, ele sinaliza a importância dada por Deus aos olhares. Sabe o que Deus está dizendo através desse texto? Se o que você olha é bom, você vai ser bom. Se você insiste em olhar para o que é mal, é para lá que você vai se inclinar. A gente não dá tanta atenção para os olhares, não. Se a gente parar para ver na Bíblia, a Eva comeu o fruto porque ela olhou, viu que isso aqui deve ser bom. A palavra diz isso. Se você parar para ver como Jesus foi tentado, Mateus 4, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e mostra os reinos. Olha, cara, olha. Algumas tentações na Bíblia são relacionadas ao olhar. Quando João vai alertar o povo sobre as concupiscências, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, a palavra alerta no Antigo e no Novo Testamento, cuidado com o que você olha, olhe para o que é bom e desvie o teu olhar do que é mal. Uma vez eu vi um comediante falando na televisão que ele estava assistindo a reportagem sobre a queda do World Trade Center. Aqueles prédios caindo, aquele monte de gente morrendo, aquele desespero, a televisão passando aquilo, e ele estava sozinho em casa com a empregada dele. E ele chamou, vem ver isso aqui, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo, 2 aviões, 2 torres, tudo para baixo. E ela olhou aquilo, ficou olhando. Ele, meu Deus, quanta morte, quanto sangue, quanta desgraça. Ela olhou e falou, meu Deus, quanta poeira, meu Deus. 2 prédios inteiros caindo. De tanto ela olhar para isso, é isso que vai chamar a atenção dela. Alguém que trabalha com limpeza pode olhar uma situação dessa e o que vai chamar a atenção dela é a sujeira que aquilo causou. Aquilo que a gente olha acaba compondo o que a gente é. Aquilo que a gente olha acaba compondo a nossa personalidade. Para que haja sabedoria numa caminhada cristã, não basta você olhar para o que é certo. Você precisa, além de olhar para o que é certo, desviar os olhos. Obrigado, cara. Desviar os olhos daquilo que é errado. É curioso quando Jesus, também no Sermão do Monte, está diante de um povo ansioso. Ele fala assim, olhai
Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Ele usa, em 3 versículos, ele usa 2 vezes a expressão olhai. Sabe por quê, gente? Gente desesperada perde a capacidade de enxergar. Quando você está desesperado procurando alguma coisa, você vai procurar meia hora e vai se dar conta que está na tua mão. Só que todo mundo está rindo porque sabe o que já aconteceu. Quando a gente está desesperado, a gente perde a capacidade de observar as coisas. Então Jesus está dizendo, cara, se você anda ansioso, anda preocupado, olha as aves, cara. Para olhar como as coisas têm acontecido. Para um pouco e se permite ver como Deus tem feito as coisas. É o conselho de Jesus. Um conselho muito abstrato para quem está ansioso, porque o ansioso ele gosta de atividade. E soa quase que como um tapa. Quando Jesus fala, está ansioso, então observa. Para um pouquinho. Imagina você atribulado, olha o passarinho. Que olha o passarinho, rapaz, estou cheio de problemas, Jesus. Que passarinho nada, estou cheio de coisas para resolver. Olhar lírio do campo, você nem o que é lírio mais, século 21. É importante que a gente saiba direcionar o nosso olhar. Guarda isso no teu coração, cara. O teu olhar vai fazer aquilo que você é. Isso é um ciclo. Aquilo que você é vai te apontar para os olhares. Você vai olhar as coisas de acordo com o que te atrai. Só que depois o que você olhou vai formar o que você é. E o que você é vai formar os teus olhares. E os teus olhares vão formar o que você é. Isso é um ciclo que não tem fim. Não basta abrir os olhos para as instruções de sabedoria, é preciso fechar os olhos para as instruções que não são de Deus, para as bobagens que são faladas. Um outro ditado popular engraçado, eu gosto de ditado porque eles trazem algumas verdades e outros pelo contrário. Um ditado muito popular é: olhar não tira pedaço. Normalmente ele é usado no contexto da sexualidade também. À luz da palavra, eu posso dizer para você que o olhar não tira pedaço da pessoa que foi olhada, mas você que olhou faz parte disso. Tira um pedaço teu o que você olha, cara. Não é uma violência contra o outro só, não. O que Jesus está dizendo é que se o teu olho é mau, você vai se tornar mal. Para uma caminhada de despertamento espiritual, cuidado com o que a gente olha. É preciso olhar para coisas boas. E é preciso desviar o nosso olhar daquilo que é errado. Isso é novidade? Não. Muito antes de Jesus, Davi, no Salmo 101, versículo 3, diz: eu não porei diante dos meus olhos coisas más. Davi sabia bem o prejuízo que dava olhar para onde não devia. Ele sabe a confusão que ele arrumou. E a instrução que ele dá: eu não vou ficar olhando para onde eu não devo. Eu não vou ficar investindo meu tempo naquilo que não me diz respeito, naquilo que não me edifica. A vida é uma só. E eu preciso aproveitar essa vida com coisas que são boas, com coisas que são edificantes. Uma terceira e última questão. É preciso você abrir os olhos para as instruções de sabedoria, as instruções que vêm das pessoas de Deus. Cara, não menospreze o teu pastor. Não menospreze a tua mãe, a tua avó. E eu digo isso, a minha família, ninguém é crente, cara. Ninguém é crente. E como eu sou ministrado através da sabedoria que a minha avó aos 90 anos adquiriu com a vida. A maior ignorância que eu poderia fazer é fechar meus olhos, fechar os meus ouvidos para palavras de sabedoria. Abra os seus olhos para enxergar a sabedoria das pessoas que dão conselhos da parte de Deus. Feche os seus olhos para as coisas erradas, para as coisas que não te edificam. E perceba o Deus que tem interesse o tempo todo em se comunicar com você. Perceba Deus falando o tempo todo. Assim como a gente leu lá no começo da mensagem, Salmo 19, o salmista olhava para a natureza e a noção de Deus estava tão enraizada no coração dele. Eu não sei se isso já aconteceu com você, cara. Você chega num lugar e de repente você ganha um abraço e você sente um acolhimento que é extrasocial. Isso transcende o social.
é um acolhimento, você fala assim, cara, eu estava precisando tanto disso, e eu nem sabia que eu estava, mas agora que eu ganhei esse abraço, isso para mim soa muito como cuidado de Deus, cara, muito. A espiritualidade madura, ela permite ver Deus na vida. E que maldição é quando a religião vê Deus só assim. Ah, é um desperdício. É um desperdício. Eu preciso ver Deus nas minhas amizades. Eu preciso prestar atenção no Deus que age o tempo todo. Eu me lembro, eu estava no 6º período de engenharia, estagiando, nunca gostei de engenharia. Eu sempre quis fazer teologia desde o fim do meu ensino médio. Mas a minha família não é cristã, foi o que deu para fazer. Eu falei, pelo menos eu vou ganhar dinheiro então, né? E aí era engraçado que eu trabalhava numa metalúrgica no Caju, e em pouco tempo, a gente nutriu uma amizade com a peãozada de lá, com a galera, e eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro, 17 anos, aí eu comecei a comprar Bíblia para eles. E de repente, a gente começou a fazer reuniões no horário de almoço. A galera almoçava em meia hora, depois a galera se reunia e a gente fazia um cultinho. Isso não fui eu que organizei, não, isso aconteceu, cara. E de repente, eu me pegava indo para o trabalho de manhã, sem nem pensar no meu trabalho. Eu estava preocupado com o que eu ia pregar no culto do horário de almoço. Falei, meu Deus do céu, Deus me chamando o tempo todo. Eu falei, mas minha família não vai. Como é que eu falo para minha família que eu estou largando engenharia e um estágio para fazer teologia? Teologia é um negócio engraçado. Por exemplo, todo mundo acha lindo, fala, que lindo, você faz teologia. Aí se o cara fala, eu faço teologia, queria namorar sua filha. Não, minha filha não. Porque minha filha, assim, eu pensei dela namorar médico, assim, né? Teologia não. É bonito para os outros, é lindo, cara, ter o chamado missionário, vai ser missionário lá, distante da minha filha, né? Como é que eu ia explicar para a minha família isso? Olha só, Deus me falou, quem? E eu tinha uma tia que faleceu esse ano. Pensa na pessoa doida. Tinha um coração singular. Fazia coisas que eu, como cristão, talvez não fizesse. Mas espiritualmente era uma bagunça. E Deus estava me mostrando e eu não queria ver. Eu não percebia Deus falando. E uma vez, uma reunião de família, naquele modelo italiano, todo mundo falando alto, pá. E a minha tia conversando, fazendo comida, conversando. E eu ali no meio daquilo, de repente ela parou. Todo mundo continuou conversando. Do nada. Isso não estava em questão. Eu nem lembro o que a gente estava falando. Ela olhou para mim, botou um dedo assim na minha cara e falou assim, você é um prego. Você está fazendo engenharia, você não gosta disso. Teu negócio é ser pastor. E voltou outro assunto. Ela abriu um parêntese, fechou um parêntese. E ninguém viu isso. Ninguém na minha casa percebeu isso. Eu fiquei paralisado. Logo ela querendo que eu seja pastor. Até as pessoas reconhecem o que Deus está falando com a gente, às vezes a gente não percebe. Porque o nosso coração, muitas vezes, precisa ser despertado para ver o que Deus está falando, cara. Você não conheceu a minha tia, então você não tem noção do choque que isso foi para mim. Eu lembro que eu levantei e saí atordoado para o quarto, chorei e orei. Falei, Deus, eu vou conversar essa semana, eu vou trancar o meu curso essa semana. Porque o Senhor está falando de todos os jeitos. De todos os jeitos. Fui conversar na igreja, aí me aconselharam, cara, continua o curso e faz teologia depois. E eu aconselho isso. Se você tem uma formação a fazer, faça, se forme depois. Só que comigo foi diferente, foi um chamado diferente. E eu falei, Senhor, se é a tua vontade mesmo, eu vou conversar com a minha família e a minha família vai levar isso na boa. Porque eu devo isso à minha família, eu não posso sair peitando. Quando eu fui conversar com a minha mãe, parece que Deus já tinha falado com ela antes. Ela ouviu, falou, não adianta, né, Pedro? Você gosta disso, né? Eu falei, gosto, mãe, é isso que me move, eu gosto disso. Ela falou, então, Deus te abençoe, minha mãe. Quanto tempo eu estive com os olhos fechados para as coisas que Deus estava falando?
Quantas coisas Deus tem te falado e você não tem percebido, simplesmente porque você está andando no jardim botânico como Pedro e não como a minha avó. Para que haja um despertamento, brother, você precisa parar e olhar. Parar e olhar que Deus tem cuidado de você, levantando gente boa para ministrar a tua vida, cara. Uma igreja para te acolher, pessoas sábias para te instruir. É preciso você fechar os olhos para esse monte de bobagem que dizem. Esses modelos de sucesso. Eu sou capelão do Colégio Batista, na Tijuca, Colégio Batista Shepherd. E uma vez eu me assustei quando um moleque de 12 anos, quando perguntado sobre o seu sonho profissional, disse que queria ser funcionário público porque assim teria estabilidade financeira. 12 anos. 12 anos. Que modelo de vida as pessoas estão vendendo para a nossa molecada, cara? Aos 12 anos, ele tem que querer jogar bola. Ele tem que querer ser, sei lá, ser super-herói. Tem que querer ser milionário jogando videogame. É a idade dele. Quantas coisas estão sendo introjetadas na nossa cabeça e a gente assume modelos de sucesso. O que é um modelo de sucesso, cara? É dinheiro? Para viver um despertamento com Deus, uma caminhada com Deus, é preciso fechar um pouco os olhos para essa lógica. Porque quando a palavra diz que o mundo jaz o maligno, não está dizendo o mundo físico, não. Porque o mundo foi criado por Deus. É essa lógica mundana que se instaura, cara. É essa lógica que, se entrar na tua cabeça, vai fazer você pisar no cara para ser promovido no lugar dele. É essa lógica que é anticristã. Por que anticristã? Porque é egoísta. Uma mentalidade egoísta que só pensa em si, ela está oposta à mentalidade de Cristo, que nunca pensou em si. Ou então você me diz na Bíblia um milagre que Deus fez para o seu próprio benefício. Qual foi? Nenhum. O que Jesus guardou para ele foi submissão. Curou cego, curou coxo, tirou demônio, fez um monte de coisa. E por ele? Quando que ele usou o sobrenatural dele para ele? Nunca. 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 É a lógica cristã. Dói pra caramba, né, cara? Dói pra caramba. O cristianismo pressupõe algumas atitudes que vão mudar o nosso estilo de vida, inevitavelmente, cara. E eu não estou fazendo voto de pobreza de jeito nenhum. Mas também é inadmissível que se pense um cristianismo que faz voto de riqueza. É preciso abrir os olhos para as instruções de Deus. Feche um pouco os seus olhos para essas instruções dessa lógica, que não é uma lógica cristã, cara. E percebe, cara, um Deus que age. Percebe um Deus que se revela. Eu gosto muito de uma frase que diz que um coração grato só precisa de uma coisa: boa memória. Para você ser grato, cara, você só precisa lembrar. Você não precisa de muita coisa para ser grato, não, cara. Lembra as coisas que Deus já fez por você. Veja como Deus, uma outra música que eu acho fenomenal, tu és soberano e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo. Deus age, cara. Despertamento espiritual é perceber Deus em todas as áreas da sua vida. Na moral, velho, chega desse negócio de vida espiritual. É a vida. E a partir do momento que você se entrega para Cristo, tudo se torna espiritual. Você é isso, é entrelaçado, você não é segmentado. Pedro sentimental, Pedro espiritual, Pedro profissional. Eu sou isso. E se eu tiver mal socialmente, isso vai atrapalhar todas as outras. Despertamento espiritual, perceber Deus na minha vida, mergulhar em Deus, abrir os meus olhos para as coisas de Deus. Embora seja às vezes cansativo, Eutico dormiu. E eu não estou falando isso julgando o Eutico não, porque eu provavelmente dormiria também. Foi do começo da noite à manhã do dia seguinte, foi puxado, velho. Que Deus te abençoe nessa caminhada de
descoberta. Que o teu coração se abra para que você perceba Deus se revelar nas coisas simples, cara. E daí a gente vai entender, enfim, que o cristão não precisa que milagre seja algo cotidiano para reafirmar a nossa fé. Porque uma fé que precisa de prova, ela não é fé, ela é razão. E aí a gente vai entender, enfim, que milagre é você poder, dentre tantas opções que você tinha hoje, sentar aqui e abrir o teu coração, não porque eu estou falando, mas diante de um Deus que é vivo. Ah, cara. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Sim, Deus. Velho, você que quer... Eu volto pra esse? Rapaz, tá demais. Tô gostando disso aqui demais, cara. Alguém tirar uma foto depois. Minha mãe vai ficar orgulhosa de mim. Você que diante dessa fala, que eu espero muito sinceramente e creio muito sinceramente
que é não minha e sim de Deus. Você que diante dessa realidade, do que foi apresentado através dos louvores, através do que foi dito, através do que o Espírito Santo ministrou de forma muito particular ao teu coração, e isso foge do controle de qualquer outra pessoa. Eu queria fazer uma pergunta e perguntar uma vez. Se você percebe diante disso que precisa que precisa despertar, que precisa tomar uma nova postura, que precisa reaprender a olhar, e eu não estou falando de olhar, eu estou falando de olhar a vida. Senhor, eu quero aprender a enxergar a vida de acordo com a proposta de Cristo. Você que sabe que precisa voltar para Jesus, ou você sabe da tua vida, não cabe a mim ficar oferecendo milhões de possibilidades. Você sabe exatamente se você está legal, se você não está, o que você precisa. Se diante disso que o Senhor fez, cara, você tem a convicção de que quer tomar um posicionamento de profundidade com Deus, de despertamento cristão, cara. Fique em pé no seu lugar, cara, em nome de Jesus, para a gente orar. Se o Senhor falou ao teu coração nesse sentido, cara, que Deus abençoe muito vocês, muito vocês. Eu tenho aprendido, galera, diariamente, que ser cristão é desafiador demais, Gálatas 2:20, agora não vivo mais eu. Mais fácil seria se no ato de entrega da minha vida o Senhor tomasse a minha vida. Mas essa liberdade que Ele me oferece todos os dias torna necessário que eu me reentregue todos os dias. É desafiador demais ser cristão, cara. E provavelmente a gente vai errar de novo. Mas o meu desejo mais sincero, cara, é que quando isso acontecer, eu espero que nem tão cedo, tomara que nunca, mas a nossa humanidade é falha, que você tenha certeza de que Deus não é um juiz com o dedo apontado para você. Ninguém compreendeu Deus no Antigo Testamento. Deus era um cara distante, que precisava ser representado por um tetragrama, Yahvé. Eu não podia nem dizer quem era Deus. Quão grandioso ele era. Aí Deus falou, olha, ninguém entendeu nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou até aí. E mandou Jesus. Quem é Deus? Jesus. O amigo. Observe em Deus um amigo. Que Deus abençoe tua vida, cara, em nome de Jesus. Que Deus sustente os teus passos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, a gente é confuso demais, pequeno demais, atrapalhado demais. E eu já vivi esse momento aqui inúmeras vezes, e é provável que todos aqui já tenham vivido momentos assim, em que o Senhor age, e o nosso coração tem esse ímpeto de mudar, a gente quer mudar. Mas hoje, Deus, de uma forma muito especial, Pai, eu quero pedir pela vida de cada um aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza as decisões de cada um aqui, Deus, as questões de cada um aqui, Senhor, os medos, as ansiedades. Senhor, a gente não quer que Tu sejas a nossa religião, não. A gente quer que verdadeiramente o Senhor seja o nosso dono, que é o significado da palavra Senhor. A gente quer que isso se cumpra na nossa vida. Nos ajude, Deus, a Te enxergar na vida. Nos ajude a olhar para onde a gente deve olhar. Tanta coisa boa a gente tem deixado de experimentar porque os nossos olhos não mais veem o que era preciso que fosse visto. Ah, Senhor, nos ajude a desviar o nosso olhar daquilo que é mal, Deus. Por mais atraente que possa ser.
nos dê maturidade e sabedoria para afastar do nosso coração aquilo que não te agrada, Senhor. As propostas egoístas da vida, essa vida egocêntrica, Senhor, tira isso da gente. A nossa vida é cristocêntrica, o Senhor é o centro da nossa vida, Pai. Nos ensine a olhar um pouco menos para o nosso umbigo e olhar um pouco para o nosso próximo, Deus. Nós queremos fechar os nossos olhos para essas tolices que são ensinadas aí fora. E sobretudo, Deus, nós queremos perceber o Senhor agindo. Assim como o salmista percebeu na natureza a atuação, eu quero perceber no meu dia a dia o Senhor agindo, Pai. Exaltado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te amamos, Deus, do nosso jeito atrapalhado, que precisa ser revisto. Mas nós Te amamos, Senhor. Toma nossas vidas, que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Velho, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Eu fiz quase igual a Paulo, eu quase falei até de manhã. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um abraço, galera. Obrigado.